grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia e por essa semana que nós iniciamos da melhor forma que poderíamos iniciar, na Tua presença e na Tua casa. Que o Senhor, meu Pai, receba a nossa adoração, receba, meu Deus, a nossa atitude, receba a nossa entrega, receba a nossa oferta, porque nós estarmos aqui, cada um, meu Deus, estar aqui na Tua casa, para ouvir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade, para dar ao Senhor condições, é uma oferta, é o nosso culto racional. E eu oro, meu Deus, para que não seja apenas um ritual, que não seja apenas uma atitude num lugar que é um bom lugar, que é a Tua casa, mas que seja, meu Deus, com um propósito certo, que seja recebido pelo Senhor, que o Senhor receba a nossa vida, porque é como aconteceu com Caim e Abel. Primeiro o Senhor recebeu Abel e também recebeu a oferta dele. O Senhor não recebeu, não aceitou Caim e também não aceitou a oferta dele. Eu oro, meu Deus, para que se tenha alguma coisa no nosso coração, na nossa mente, se está saindo da nossa boca aquilo que o Senhor reprova, se há no nosso corpo algo que nós estamos levando conosco, carregando, trazendo, usando, se está saindo da nossa boca, se está na nossa mente e tem nos conduzido, dominado, eu oro para que o Senhor nos mostre, para que haja arrependimento, para que o Senhor, meu Deus, assim que nós nos arrependermos, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique e que o Senhor, meu Deus, também receba a nossa oferta, o nosso culto racional, a nossa primícia que nós viemos aqui para derramar hoje na Tua casa. E que assim, meu Deus, toda a massa, que a nossa vida, a nossa semana, que as nossas obras, que os demais pensamentos, que sejam consagrados ao Senhor. Que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor, meu Deus, nos leve, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos abençoe. Eu consagro esse culto ao Senhor e peço unção, poder. Eu peço a Tua graça. Eu peço que o Senhor esteja aqui conosco, porque não faz sentido nós estarmos aqui sem o Senhor. Se nós viemos até aqui é porque temos fome, temos sede do Senhor. E nós queremos, meu Deus, a Tua presença conosco, a Tua companhia. Queremos não estar perto do Senhor, mas queremos ter comunhão. Queremos andar, viver, meu Deus, caminhar com o Senhor. Queremos em cada parte, em cada lugar, em cada momento que o Senhor esteja conosco. Que não seja só aqui no templo do Senhor, mas em cada lugar, em cada momento. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, meu Pai, abençoe o nosso dia, que o Senhor abençoe, meu Pai, a palavra, para que venhamos compreendê-la, absorvê-la, meu Pai, e que assim sejamos integralmente abençoados. Porque começa dentro, começa no nosso interior, e aí vai se estendendo, como aquela água que nós ouvimos, que saía do altar, ia tomando, descia pela soleira do altar, saía pela porta leste, ia aumentando em profundidade. Eu oro para que assim seja com cada um de nós. Que a palavra, que o Espírito que está saindo, meu Deus, pela pregação, pelo louvor, pela unção, que tome a vida de cada um de nós, e que seja pela unção que venhamos viver. Não mais, meu Deus, por medo, não mais, meu Pai, por sentimentos, não mais pela rejeição, não mais, meu Deus, pela incredulidade, mas pela unção do Senhor que o Senhor derrama sobre nós. Que sejamos como cálices, que estejamos e nos apresentemos vazios, para que sejamos cheios do Senhor, Espírito Santo, e que o Senhor nos conduza e nos abençoe. Eu te agradeço, eu peço
a bênção, eu peço o poder do Senhor sobre cada um de nós, sobre esse templo, sobre a igreja, sobre a transmissão, sobre cada um que está aqui, meu Pai, veio te buscar. Que te encontre, meu Pai, que transborde do Senhor. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: a unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Diga: eu assumo. Eu recebo, diga: eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Tome decisões agora. Não adie mais. Quantas coisas que a gente já ouviu, já recebeu, já teve. E que a gente na hora, isso acontece muito em cultos, da gente ter um entendimento, saber, existe alguém perfeito? Não, mas nós somos os resultados do que nós fizemos e do que nós não fizemos. Quando crianças, nós já temos o poder de tomar algumas decisões. Eu não sei como é que é hoje a escola, mas eu lembro, né, tinha um tio e uma tia minha, que era um casal, que eu os considero como segunda mãe, segundo pai meu, que eu lembro que toda vez que eu tinha uma questão, aquelas tarefas, né, com aqueles problemas de matemática difíceis, eu ia nesse meu tio, né, a gente tinha ele como mais inteligente, ele era, para matemática, ele era, pelo menos da minha casa, da minha família, era a pessoa mais inteligente que eu conhecia. E às vezes chegava, né, eu lembro que ele tinha uma paciência, ficava à noite ali, às vezes, explicando, né, escrevendo aqueles números. E tinha perguntas que eu fazia para ele, que ele dizia assim, né, mas você não aprendeu isso na escola? Você não aprendeu isso? A professora te deu um problema, a professora te deu uma lição que você não aprendeu na escola? E aquela mentira inocente de criança, né, às vezes, não, tio, isso ela não ensinou, isso aí ela não ensinou, por isso que eu não sei fazer. E meu tio falava assim, olha, ô Anderson, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho muito difícil que a professora não tenha te ensinado, né? Porque, na minha época, pelo menos, o professor só dava para a gente a lição de casa do que a gente já sabia fazer, porque tinha aprendido na escola. Aí ele falava assim, aquele jeito antigo de falar, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que agora você pode até não fazer, porque você não quer. Então, talvez na hora da aula você fica conversando com uma menina, você fica ali com teus amigos, jogando papel um no outro, você fica ali fazendo desenho. Ele falou, mas lá na frente isso vai te fazer falta. Ele falou, igual agora. Ele falou, para mim que a professora deve ter te ensinado, e agora você não consegue fazer. Por quê? Porque na hora que você devia estar fazendo aquilo, prestando atenção, e talvez não entendendo, perguntando para ela, você não fez isso, porque você estava fazendo outra coisa. Então agora, tem coisa na sua vida que além disso, você pode até agora escolher, não quero saber, quero brincar, quero fazer isso, quero ir atrás de tal coisa. Ele falou assim, a escolha é sua. Mas lá na frente, quando isso te fizer falta, você vai saber, eu é que não peguei. Crianças têm decisões. Quantos de nós que arrepende de não ter aprendido o que devia ter aprendido na escola? Porque estava fazendo outra coisa na escola? É ou não é? Estava ali, aquela coisa e tal, aprende. Eu conheço gente que foi reprovado numa prova dos sonhos, porque era mal em redação. E não adianta você querer aprender a fazer redação depois que você é adulto.
Isso é uma construção de raciocínios. Você lá naquela idade que a tua professora, o teu professor começou a te ensinar a construir raciocínios, se você não aprendeu lá, hoje você pode fazer, corre atrás, faz curso, mas não é a mesma coisa. Aí você vai dizer assim, a gente está numa sala de aula? Não, eu estou dizendo que tem coisas que não dá para eu voltar no tempo, não dá mais para eu voltar àquelas aulas de matemática. Não dá para quem não aprendeu a fazer redação direito, escrever direito, fazer uma construção, né, criar um texto, não dá para voltar em algumas coisas, outras até dá. Mas eu estou dizendo que todos os dias nós temos decisões para tomar e nós vamos ter que lidar com os resultados das decisões que a gente toma. Se você toma a decisão de fazer algo, você lida com aquilo. Se você toma a decisão de não fazer algo que deveria, você vai ter que lidar com aquilo. Está entendendo? Por isso, o título de hoje, tome decisões agora. E não adie mais. Aqui em Êxodo 8, versículo 1, está escrito assim: o Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. A gente precisa se transportar para o contexto em que foi gerado para aquele povo. Imagina que em todo lugar para onde você vá, na tua intimidade, por exemplo, como a tua cama, você abre o forno, tanto para colocar algo ali para assar ou para tirar algo. Imagina que tem uns sapos ali, sapos, tanto faz. Essa foi uma praga que o Senhor enviou para quebrantar o coração do faraó, que não queria de jeito nenhum deixar o povo de Israel ir prestar culto no deserto. E ele disse, se você não liberar o povo, vai aparecer essas pragas. Vai aparecer mais essa praga. Essa aqui não foi a única, não foi nem a primeira nem a última. E quando o faraó se encontrava já vivendo, já no meio daquele caos, imagina, qualquer lugar você deitava, a gente às vezes, né, nessa mudança recente que teve de tempo, eu não sei como é que foi aí na sua região, mas aqui, por exemplo, toda vez que começa a vir o frio, ou que sai do frio para o calor, vem aquela praga de pernilongos, né?
que aquelas primeiras noites, até você conter isso aí, aquele zzz, e daqui a pouco você está ali, né, e tal, e vai. E eu estou falando de pernilongo. Você imagina a rã. Você está dormindo ali, de repente você sente aquela coisa gosmenta ali no seu rosto. Imagina que é agradável ou não é essa sensação? Hã? Imagina você chega em casa agora, daqui a pouco fala para alguém da tua família, ou você mesmo, vou assar ali hoje, né, um bolo, abre o forno, tem uma rã ali. Chega assim, sabe quando você pensa, agora é meu momento, estou indo no banheiro, minha privacidade, chega lá no banheiro, a hora que vai, você levanta a tampa ali, imagina o que tem lá dentro? Hã? Meu Deus. Isso aqui eu não estou aumentando. Isso aqui foi a realidade que o povo do Egito viveu. Aí, quando o faraó viu aquilo, ele disse, não dá, realmente não tem condições de viver assim. E para piorar ainda, os seus magos, na ideia de medir força com Deus e com Moisés e o Arão, em vez dos magos do faraó irem e conterem a praga, eles vão lá e dobram a praga. Não sei se você percebeu aqui que os magos do Egito, em vez de... Né, tem gente que às vezes, quando a gente pensa assim, eu já vi gente estúpida, eu já vi gente tola no nível máximo, aí se encontra alguém que consegue ser mais tolo do que aquele último que você achou que era muito tolo. Né? Porque isso aqui é uma estupidez num tamanho que é daquela que é para ir para o Guinness Book. Né? O negócio já está ruim, vem alguém que tem algum, não é todo poder, mas tem algum poder para fazer alguma coisa. Em vez de melhorar, estraga, piora. Então ficou o dobro pior. Aí vem o faraó, ora ao Senhor, o Deus de Israel, para que ele tire essa praga do Egito. Aí o Moisés disse assim, tua é a honra de me dizer quando. E o faraó vem dizer, e diz assim, amanhã. Olha aqui, que decisão, que falta de tudo que é bom numa pessoa. Como pode? E aqui, nós é quem somos o faraó, gente. Nós é quem somos o faraó. Eu vou te dizer por quê. Cada decisão que o faraó tomava impactava a ele, a família dele, ao palácio dele e a todo o povo dele. E nós tivemos recentemente palavras que falam isso. Que dependendo de quem você é lá na tua casa, na tua família, ou até da tua posição, uma decisão que você toma não está só afetando você, mas está afetando tua família diretamente. Está afetando pessoas direta ou indiretamente, como no caso do faraó. Se o faraó tivesse deixado Israel adorar o Senhor no deserto, alguém teria visto alguma rã além daquelas que já existiam no Egito? Não. Então, olha o egoísmo, olha a dureza, o orgulho desse homem, a que nível que ia. Porque o Moisés avisou ele antes de vir a praga, se você não deixar o povo do Senhor ir adorá-lo, prestar culto a ele no deserto, vai vir sobre você, vai vir sobre o seu palácio, vai vir sobre seus conselheiros, vai vir sobre todo o povo uma praga de rãs. Aí o faraó, como muita gente faz hoje, qual foi o pecado que ele cometeu? O pecado da incredulidade. Deus está falando algo comigo, mas como eu ainda não estou vendo isso, como eu não estou tocando nisso, como isso ainda não é visível, não é palpável para mim, e não tem nada aqui diante de mim que me leve a ver isso, eu não creio.
Quantos já foram avisados de coisas? Muda isso. Para com isso. Coloca um limite, chega. Mas a pessoa olhava em volta, não. Não tem nem sinal de que vai acontecer isso. Quem que agiu assim lá atrás? O povo do tempo de Noé. Quanto tempo Noé passou construindo a arca, gente? Vamos colocar por baixo 100 anos. Foi ou não foi? Já pensou quantas vezes que pessoas passavam, Noé, opa, tudo bem, boa tarde. O que você está fazendo aí? O que parece que eu estou fazendo? Parece que está construindo uma arca. Eu estou construindo uma arca. Para que você está construindo uma arca? Porque o Senhor vai mandar uma chuva. Algo que Ele vai, o nome que Ele está dando a isso é dilúvio. O que é isso? Vai cair água do céu. E a água que vai cair do céu, ela vai cobrir tudo que nós conseguimos ver hoje. Quando você fala tudo, você quer dizer o quê? Não é? Todas as pessoas, todos os animais, todas as árvores, até o monte mais alto as águas vão cobrir. Noé, Noé. Você já é pai de família, você é adulto, você já tem uma idade, você já tem mais de 500. Noé, o Senhor falou. E se o Senhor falou, vai acontecer. E o Noé continuava construindo a arca. Porque talvez você não saiba, mas até Noé não chovia. A água brotava da terra apenas para regar, para dar ali a devida umidade para as sementes e para as plantas que necessitavam disso. Então imagina que aquilo era algo novo. Era algo que não tinha acontecido. E esse é um problema de algumas pessoas. Tem gente que ouve algumas palavras de Deus, que fala com elas de algo que elas nunca viram. Seja para o bem, seja para o mal. E como elas nunca viram, é como se tudo que vai acontecer daqui para frente estivesse preso, limitado ao que já aconteceu daqui para trás. Então, quando Noé disse que ia chover, o povo nunca tinha visto chuva, mentira. Quando Noé disse que a água ia cobrir tudo, o povo, mentira. E o povo continuava cometendo o pecado da incredulidade. Até que veio um dia que entrou Noé, a mulher dele, os filhos dele, as noras dele, todos os animais. E o Senhor fechou a porta da arca. E veio o quê? Chuva. E não parou de chover. Até que o monte mais alto fosse coberto. E aí todo mundo, quando a água estava subindo, Noé, Noé, Noé. E o Noé lá dentro, nem ouvia. Porque o Noé estava obedecendo. A mesma coisa o faraó. Faraó, se você não deixar o povo do Senhor e prestar-lhe culto no deserto, vai vir rãs em todo lugar. Não vou deixar. Então, a primeira coisa dessa palavra, que atitudes, que decisões que você vem tomando que tem impactado você e a sua casa? Você e as pessoas que você conhece. Atitudes, decisões que estão aí, parando, que estão mantendo você numa condição, numa vida que não é para você. Mas que de repente você ouve, aí não vai, não é bem assim, não vai ser desse jeito. E o pior, quando você vê um negócio acontecendo, quando você vê a consequência vindo, quando você vê a conta que chega, de repente está vindo a palavra e está dizendo para você, faz algo, e você está dizendo igual o faraó, amanhã eu faço. Amanhã eu oro. Amanhã eu mudo. Amanhã eu me posiciono. Essa é a parte que nós estamos aqui trabalhando, de toda essa palavra. Não é as rãs, não foi a praga,
mas ele vivendo aquilo, sabendo que não só ele, a família dele, o palácio dele, os conselheiros dele, o povo dele, todo mundo passando pela mesma situação, Moisés pergunta: quando é que você quer que eu ore? Ele disse: quando, gente? Ou seja, ele tinha que ter falado: Moisés, agora. Vamos orar agora, o que eu tenho que fazer? Se tem um meio disso aqui parar, vamos agora. Se tem uma forma de interromper isso aqui, agora. Quanta gente, quantos, que, por exemplo, ouviram essa palavra anos atrás? Quem estava lá na Celso Garcia quando essa palavra aqui das ãs, dos sapos foram pregados? Levanta a mão. Tem mais gente, levanta a mão, gente, com fé. Isso, vai aparecer. Eu não sei o que essa palavra falou com você nessa época. Mas já pensou, aqueles que estão ouvindo, se algo a palavra naquele dia falou: ó, isso aqui é para agora, é para hoje. E aquela decisão não foi tomada, e agora a pessoa está ouvindo de novo, talvez está lembrando daquele dia: meu Deus, era para eu ter feito isso aquele dia, era para eu ter tomado essa decisão, era para eu ter parado com isso, era para eu ter me posicionado de tal forma. Não me posicionei. Olha, de lá para cá o que já aconteceu, de lá para cá, tem gente aqui que não literalmente, mas tem gente aqui que está vivendo esse resultado. Está vendo o forno, a cama, o banheiro, a cozinha, o quarto cheio de rãs. Mas teve tempo. Teve direção de Deus, teve direção da palavra para não chegar a esse ponto. Teve a direção da palavra para mudar isso, para alterar isso, para fazer diferente, para não continuar. Teve direção para agir de outra forma, para se posicionar de outro jeito. Mas cadê que a pessoa naquele momento ela colocou a fé? Não, amém, Deus está falando comigo. Porque tem gente que quando ouve uma palavra de vitória, de conquista, vai, porque é teu, ó, pode ir lá. Igual hoje nós tivemos ainda alguém que recebeu uma direção: ó, você está com medo de fechar um grande negócio, ter um contrato já aí digitado, mas você está com medo ainda por algum motivo, pode ir lá e vai fazer. O negócio é grande, você vai tocar em coisa grande como você nunca tocou. Tem gente que, não, isso eu creio. Opa, vou pegar, vou receber, vai entrar dinheiro, vai me beneficiar, eu estou dentro. Mas quantas vezes que eu preciso mudar algo, eu preciso abrir mão de algo, eu preciso me posicionar. Vou pensar. Vamos ver. Essa é uma palavra que a gente não pode. Cada semana aqui eu trago uma palavra nova que a gente tem que colocar naquela lista de vícios que a gente tem de dar algumas respostas, de ter algumas reações, de fazer algumas coisas, que é o automático, e essa é uma delas. Tem gente que quando ouve algo que precisa se posicionar, a pessoa diz: vamos ver. O que quer dizer vamos ver? O que quer dizer quando alguém te fala algo que você fala assim, vamos ver? Vamos ver. O que significa? Vamos lá, gente, fala. Significa exatamente isso. Agora eu estou te dando essa resposta que parece bonita e mostra que eu vou pensar nisso depois e que em algum momento eu vou tomar uma decisão. Mas, na verdade, eu só estou te dando uma resposta para você não continuar me cobrando. E eu vou fazer nada. Entendeu? Nada. Vamos ver? Uma coisa é você dizer assim, ó, eu não consigo fazer isso agora, mas a hora que eu conseguir, nós vamos
Ó, isso aqui não é possível, vamos buscar um meio. Me ajuda, você tem uma sugestão? Outra coisa é você colocar, vamos ver. E quanta gente você quer vício? Fulano, tal, vamos ver, vamos ver. Que o vamos ver, a pessoa, o que ela te pergunta depois? Nada, né? Ela está esperando você ver. Inclusive, você fala, vamos ver, você está incluindo ela nisso. É ou não é? Eu lembro, né? Eu ouvia vamos ver quando o pouco que eu pedi, eu não era de pedir muita coisa para meus pais. Mas eu lembro quando eu falei com meu pai, né? Meu irmão ganhou uma bicicleta porque ele passou de ano. Ou seja, você imagina, né? Meu irmão passava de ano ganhar uma bicicleta. Eu passava de ano. Obrigação, né? Entendeu? A diferença é como se passava de ano, né? Eu lembro um dia que eu falei para o meu pai, ô papai, é a minha bicicleta. O que você acha que meu pai me respondeu? Não vocês estavam lá também? Hã? É isso aí. Quantos de nós que esse vamos ver vem da onde? Vem dos nossos pais. Se acostumou da tua mãe, você falar algo com ela, mãe, não sei o que lá, vamos ver, filho, vamos ver. Pai, não sei o que, vamos ver, filho, vamos ver. Até hoje, inclusive, meu pai não viu essa bicicleta aí, viu? Mas já mudou, depois de bicicleta foi carro, depois foi caminhonete, depois foi não sei o que, está vendo até hoje, mas amém. Graças a Deus que não depende, né? A gente não depende, como se diz, a gente não depende do pai até o fim da vida, né? Então, se aprende que não, quando alguém me fala, vamos ver, não, esquece. Ou, se você precisar daquela resposta, você pergunta para a pessoa, ou, então, você já sabe, né, eu vou atrás disso aí de outra maneira. Então, essa é uma delas. E se você é da pessoa que fala, vamos ver, vamos ver, vamos ver, muda isso. Muda com você, muda no teu trabalho, muda com a tua família, muda. Porque quantas coisas que a gente está igual o faraó. Ou fala amanhã, ou fala depois eu vejo, ou vamos ver, ou a semana que vem eu penso nisso. Amanhã é segunda-feira, amanhã é feriado. Não, terça-feira eu penso nisso. Não. Tem coisa que você não tem mais. Você não tem tempo. Ou você cava e começa a fundar, a estabelecer esse alicerce, ou nunca você vai ter essa construção. Isso não tem a ver com personalidade, mas é natural nosso, nós adiarmos as coisas difíceis e as coisas que não nos dão prazer quando nós fazemos. Por exemplo, quantas pessoas, né, que para trabalhar a pessoa vai, ela vende, ela fala, ela conversa, ela despacha, ela tem uma força, mas aquela hora dela fazer o relatório, você já viu aquele profissional, que ele é excelente profissional, mas ele não entrega relatório? Que é aquela pessoa que ela não gosta da burocracia, ela tem preguiça, ela não gosta de ficar parada ali preenchendo, né, escrevendo, ou digitando, né, dando detalhes técnicos. Não fica mais fácil deixando para depois. Você ouvir um culto que o Espírito Santo fala com você de uma situação difícil, e que você sabe, entende claramente, você deixar isso para depois, você pode nem entender mais depois para fazer. Como que eu estou falando desde criança, tem coisas que a gente aprende na hora, sabe o que fazer, mas não faz. Eu vou trocar isso por algo que me dá prazer, por algo que é confortável. Você pode trocar, mas lá na frente, num momento oportuno, isso vai te fazer falta. E é isso que a palavra está dizendo para nós. Nós não podemos mais ter essa fé dos demônios. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem diante da palavra de Deus. Mas eles praticam a palavra? Não. O diabo, ele sabe a Bíblia, o diabo, ele sabe o que está escrito, ele sabe, ele tem inclusive a interpretação correta. Mas eles não praticam, porque essa é a fé.
Deus não quer que você apenas tenha conhecimento do que está escrito no livro sagrado. Ah, eu sei quem foi o filho de quem, eu sei, né, a genealogia de Jesus inteira, ah, eu sei os eventos da história de tal ano até tal ano. Não, Deus quer que você esteja sendo ali a palavra. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no meio das pessoas, dos conhecidos, dos estranhos, na igreja, com os domésticos da fé, com os dos teus sangue, com os teus compatriotas. Quantos estão sendo acumuladores de conhecimento e não praticantes da palavra? A pessoa é conhecedora, ela recebe a palavra, ela tem conhecimento da palavra, mas ela não pratica. Ela não aplica a palavra na vida dela. Ela não está ali fazendo, realizando. Isso começa como? Quando você ouve e não toma a decisão de aplicar. E isso principalmente acontece com as coisas que são desagradáveis de fazer. Aqui em Mateus 18, versículo 8, está escrito assim: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Olha na mensagem, traz uma clareza pela linguagem ser moderna até maior. Olha aqui, ó, a mesma passagem na tradução à mensagem. Se a sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter duas mãos e dois pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Mãos, atitude. Pés, que caminho que você está? Por quais caminhos você está andando? E a gente não pode tirar por onde, inclusive onde, ó, geograficamente, fisicamente, que lugares você tem andado? Por onde você tem ido? Por onde você tem passado? E os olhos? Para onde você tem olhado? Eu não vou fazer aquela pergunta aqui para deixar alguns constrangidos. Se os teus olhos estão mais... Se você tem mais tempo de pupila de Bíblia ou tempo de pupila de outro tipo de coisa. Fala a verdade, a gente... Perguntas como essa a gente faz assim, né? Ó. Quanta gente que fala que não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para cada coisa. Isso eu estou falando só do olho, tá? Não estou falando de estar com o corpo inteiro, de estar vivendo só o olho. Porque para ler a Bíblia você precisa só do olho, é ou não é? Você lê aqui, ó, você consegue, você já recebe só de ler, só de correr o olho aqui, você já recebe uma direção de Deus. Vamos colocar elas por elas, vamos falar até de leitura. Quantas pessoas aqui que se eu perguntar o que o colunista do Estadão, da Folha, do Globo, escreveu ontem, a pessoa sabe? Mas se eu perguntar o que Paulo escreveu aos Romanos, aos Coríntios, tem gente que vai dizer assim, que Paulo?
Como assim escreveu aos Coríntios, aos Romanos? Então, peraí. Mas se eu ler o jornal, então meu olho está me mandando para o inferno? Não. Não se trata disso. Cada um aqui sabe o que está fazendo. Quais são os caminhos dos pés, quais são as obras das mãos, para onde que o olho tem olhado. Eu lembro um dia que naquela lateral ali, uma das poucas vezes que eu fiquei no fundo da igreja num domingo, e um obreiro, né? Que vergonha. O obreiro passou, estava ali, e eu estava ali no fundo olhando, bem naquela hora eu estava olhando. Isso foi logo no começo aqui da Taquari. Passou uma pessoa por ele, ele fez assim, né? Ó. Fui lá, chamei ele, falei assim, senta, depois a gente conversa, tá? Ele disse, como assim? Eu falei, senta, hoje você vai... Estava no culto, começo do culto, falei, senta, e depois a gente conversa. Aí eu falei, só senta, depois a gente conversa. Terminou o culto, eu falei, ó, você está de banco, tá, por tempo indeterminado, e vamos acompanhar aí como é que vai ser a sequência das coisas. Na época avisei o líder, e o obreiro, quando eu fui falar com ele, falou assim, só porque eu olhei? Eu falei, não, agora é porque você também perguntou só. Porque se você olhou, se os teus olhos, teu olho mostrou para mim, sem eu precisar te julgar, porque às vezes tem situações que chegam até a gente, que uma pessoa fala da outra, o fulano estava fazendo isso, eu vi o fulano em tal lugar, eu vi o fulano em tal coisa. Mas eu precisei julgar esse obreiro para dizer onde estava o coração dele? Precisei julgar ou não? Ou não precisei? O olho dele denunciou onde está o coração dele. É ou não é? Depois ele tentou justificar, não, mas Eu falei, não, quando você perguntou só por isso, ou seja, você tá colocando isso, não é nem como o teto do que você anda fazendo, você colocou isso como o piso. Porque se para você isso não tem nenhum problema, imagina então as outras coisas que onde não tem ninguém que saiba da sua fé o que acontece. Falei, não tem como. Não, mas eu sempre fui assim, é meu, não quer dizer que eu estou pensando, mas peraí. A mesma pessoa que passou por você, passou por todos os demais. Você está querendo dizer para mim que é normal? Por que ninguém teve esse comportamento? Porque todo mundo, ao contrário do que você disse, é normal. Não, passou uma pessoa por mim. Simples. Eu não vou olhar para nenhuma, não vou virar o meu pescoço, não vou mudar a direção aqui do meu olhar. Não vou. Porque isso não está em mim. E que se eu for tentado também, eu não alimento essa tentação. A gente tem falado demais essa palavra. Orem e vigiem para não cair em tentação. Tem coisas que no mundo você viveu uma vida, não basta já as consequências que você teve pelas obras, pelas palavras, pelas reações do mundo, chega. Vamos receber a sabedoria que a palavra está nos dando. Não quero mais aquele resultado, não quero mais aquela vida, não quero mais aquela opressão, não quero mais viver perturbado. Não vou. Não é para mim. O homem, toda vez que eu prego isso, vem alguém que fala comigo a esse respeito. Então, assim, para a gente economizar tempo, né? Que, como se diz, atualmente eu não devo dinheiro para ninguém, mas o que eu estou devendo de tempo para pessoas não é brincadeira, não. Eu estou devendo ontem para a gente, sabe? Ontem. Eu tenho um compromisso ontem que eu ainda não cumpri por coisas aí que acontecem. A gente não consegue, às vezes, dar conta da demanda, né? Mas, enfim, o dia tem 24 horas para todo mundo, a gente tem que
Tem que se virar não é nem nos 30, tem que se virar nas 24. Então, para economizar tempo, para aqueles que falam, não, mas tem homem, ou alguém poderia dizer, tem mulher, não, não é assim. Eu oro, eu vigio, eu venço a tentação. Desse jeito, entendeu ou não? Eu oro, eu vigio, eu venço a tentação. Eu fui uma pessoa que quando, por exemplo, alguém falava comigo sobre homossexualismo, homossexualidade, ou o nome que é dado para isso, porque a cada hora é um nome novo, então não se pega no nome, que tem gente que fala, não é assim, enfim, é isso aí, entendeu? Eu falava assim, essa é uma área muito difícil, porque até então, isso há anos atrás, não é nem tantos anos, hein? Isso eu não estava nem no começo da minha fé, já estava na Celso Garcia. Até então eu não tinha conhecido pessoalmente, eu não tinha, uma pessoa que tinha vivido isso, passado por isso, porque eu não acredito que alguém é assim, que alguém nasce assim, desse jeito, né? Eu acredito que a pessoa, ela é acometida por uma série de coisas. E ela fica assim. Então, naquele tempo que ela se apresenta daquele jeito, ela está assim, ela não é assim. Entendeu a diferença ou não? Então, eu não tinha conhecido ninguém que era liberto disso e que tinha seguido o curso natural. Ou seja, um homem que era homossexual liberto, que tinha se casado e tido um relacionamento pleno com uma mulher. Como não conhecia uma mulher que tinha sido liberta disso e tinha tido um relacionamento pleno com um homem. Então, quando alguém me perguntava, a pessoa falava, você acredita? Eu falei, eu acredito, mas é muito difícil. Por quê? Porque eu nunca tinha visto. E as pessoas que eu tinha visto, que eu conhecia, infelizmente, eu tinha visto casos de pessoas que tinham vindo à igreja e tal, aí se afasta, aí vem, se envolve, mas passava um tempo, a pessoa tinha uma recaída e ficava pior. Até que começou a acontecer de pessoas próximas. Gente, que isso foi uma das coisas assim, muito boas que aconteceu na minha vida, de eu ter visto isso. De eu conhecer gente que eu vi, de assim, não ter dúvida, essa pessoa realmente, ela vive assim, ela sofre, né, com esse mal. E eu vi pessoas sendo libertas desse comportamento, depois se afastando desse comportamento, e não só do comportamento, mas das pessoas que também tinham esse comportamento, dos lugares, das práticas que lhes remetiam a esse comportamento, e depois eu vi essas pessoas seguindo o curso natural de um relacionamento natural. Conhecendo uma pessoa do outro sexo, se relacionando, se casando e tendo um relacionamento pleno. Então, hoje, quando alguém me pergunta se acredita, acredito, e tem casos aí para mostrar. É possível. Acontece. Deus faz essa obra, mas a pessoa tem que ter a contribuição dela. Porém, antes eu não via, então, eu mesmo, quantas vezes que deve ser muito difícil, né? Deve ser um espírito muito forte, que a pessoa, ela fica por um tempo, então, mas aí quando a gente pensa, a gente vê que tem a ver com a imoralidade. E por que eu entrei nesse assunto? Porque o assunto do olhar, do cobiçar, do estar na imoralidade, seja na pornografia, seja em práticas, fornicação, adultério, eu já ouvi inúmeras vezes, não dá, essa é uma fraqueza do homem, não, tem gente que é assim. Não. De todas as obras da carne, qualquer pessoa pode ser livre. E tem coisas, gente, que a gente não pode mais se enganar.
A Bíblia está dizendo aqui que se a tua mão ou o teu pé te fizerem tropeçar, o que você tem que fazer com ele? Corta. E a palavra de hoje cobra decisões para quando? Hoje. Eu já falei para a gente aqui, tem gente aqui na igreja que já tem mais de um ano que não tem celular inteligente, smartphone. Tem aquele, sabe aquele celular ainda que o botão é físico? Sabe? Lembra aqueles celulares que o botão é físico? Vai dizer por quê? Porque eu falei, uma vez chegou uma pessoa para mim, tal, já era não sei nem qual vez. Eu vim aqui confessar, tal. Eu falei, não é sobre isso que você veio confessar, não, né? A pessoa disse, eu falei, mas você não está confessando mais. Você só está me atualizando agora, porque sabe, toda semana. Eu falei, não é confissão mais, você não tem arrependimento. E a pessoa, não, e tal, essa história, não consigo, minha fraqueza, tal. Eu falei, peraí. Como é que você chega a isso, que você faz isso? Quando eu estou lá em tal momento, meu celular, eu pego, tal. Pensei, falei, quando você não tinha celular, como é que você fazia? Era muito mais difícil, às vezes eu ficava um ano, né, só quando tinha alguma coisa em tal lugar, tal. Falei, dá seu celular aí. Falei assim, posso dar um fim nele? A pessoa, não, mas como é que eu fico? Falei, você não viveu uma vida sem celular? Hoje meu banco está aí, não sei que coisa. Eu falei, isso aí banco tem ainda. Você vai no banco, pega o cartão, vai, entendeu? Isso aqui está sendo uma desgraça na sua vida. Aí a pessoa falou assim, não, mas vou ficar sem meu celular, eu estou pagando ainda. Eu falei assim, melhor pagar a parcela do que pagar outras coisas. Então, a parcela você vai pagar de qualquer jeito. E eu falei assim, isso aqui está sendo uma pedra de tropeço na sua vida. A pessoa falou, quer saber, tá bom. Aí eu mesmo peguei, eu tinha um celularzinho desses aí, que é só botão, que não é, né? E peguei, dei para a pessoa, daqueles que você tem dentro da gaveta, há muito tempo, dei para a pessoa, falei, precisa se comunicar com as pessoas, tal, né? E esse aqui agora, que é um smartphone, aquele que tem tela, né, que você entra na internet, essa coisa toda, que era o problema da pessoa. Falei assim, deixa comigo que eu vou dar um fim. Eu posso dar um fim? A pessoa disse, pode. Falei, você vai assinar para mim um termo, né, tal, que eu não estou pegando nada que é seu, não vou ficar com isso também, enfim. Pois atualmente, não dei nada, fiquei com o celular, que eu falei, vai que depois arrepende, vai, pega de volta, quer de volta. Passados uns 2 meses, eu cheguei na pessoa e falei assim, está aqui seu celular. Eu achei que você tinha dado para alguém que usava, estava falando, não, está aqui seu celular. Como é que você está? Estou bem, nossa, nunca mais. Olha, realmente foi libertador, tal. Falei, você acha que você consegue viver com isso aqui hoje? Ele disse assim, não quero. Me acostumei, quer saber? Ele falou, me acostumei, sabe, fazer as coisas, não fico internet, não fico nada, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou no computador e faço o que eu tenho que fazer, e não fico perdendo tempo, tal. E tá bom, de qualquer maneira é seu, né? Não ia fazer nada com aquilo que é seu sem que você autorizasse, tal. Peguei, ele pegou o celular na minha frente, sabia de uma pessoa que estava, né, precisando para trabalho aí tal, com um aplicativo de carro, chegando uma pessoa, falou, e aí, você arrumou o celular, tal? Não, estou esperando juntar dinheiro. Ele falou assim, está aqui, é seu agora, pega, tal. E a pessoa segue bem. Eu lembro ainda que um dia que ele falou para mim, vou ficar sem meu celular. Eu falei, a Bíblia diz que se a mão ou o pé te atrapalhar, corta. Não é mais fácil ficar sem o celular do que a mão ou o pé? É ou não é? O que é mais fácil, ficar sem um celular ou ficar sem um olho? Peraí, gente, peraí, eu não vi todo mundo respondendo agora. Se eu faço questão agora, se precisar eu pergunto um por um, que aqui eu já vou descobrir coisas. O que é mais fácil ficar sem, o celular ou um olho? Bom, entendi. Só para eu ter certeza. Viu? Não, porque se alguém falasse que é mais fácil ficar sem um olho, né, aí eu ia falar, opa, daí eu vou marcar com você, vamos ficar depois do culto aí, porque tem alguma coisa que está errado. Aqui eu estou falando para você, estou abrindo um caso, né, que é comum.
Eu não preciso nem dar detalhes aqui para você desse caso, que eu creio que sem falar os detalhes, você já imagina o que acontecia com o celular. Você já consegue ir longe. Mas aqui, não vamos nos prender ao objeto, mas ele ser um instrumento do mal. O que na tua vida hoje significa esse celular? Essa mão, esse pé, esse olho que está te fazendo tropeçar. Tem gente, por exemplo, que ouviu claramente de Deus em determinado momento, esse lugar é interessante, ele é bom, ele te rende dinheiro, mas ele está te levando para o inferno. Eu já vi gente que abriu mão de dinheiro, trabalhava em determinado lugar, fazendo determinada coisa, mas entendeu que se continuasse ali, ganhando o que ganhava, e era um excelente salário, fazendo o que estava fazendo, ia para o inferno. O que a pessoa fez? Acabou. Não, vou tomar uma decisão. Eu faço a escolha certa, eu escolho o que é bom. O que é bom? Está com Deus. O que é bom não é o mais confortável. A Bíblia diz, eu li aqui para vocês, há um mês atrás mais ou menos, que o caminho que conduz ao céu é o caminho apertado e estreito. Quantas pessoas que entram por ele? Muitas ou poucas? Poucas. Mas a Bíblia diz também que o caminho largo e espaçoso que conduz ao inferno é o que tem muitas pessoas. Às vezes você adiou para o amanhã, e o amanhã para o amanhã, e o amanhã para o amanhã, até que está aqui, até agora. Até hoje você não tomou decisões. Não saiu de lugares. Não tirou da tua vida essa mão que estava te levando para o inferno, esse pé que estava te levando para o inferno, esse olho que estava te levando para o inferno, esse celular, esse computador, esse carro, esse favor que você recebeu de alguém que isso te prende numa situação. Esses dias ainda, às vezes a gente tem um dia de céu e de inferno, Eu estava acompanhando um caso de uma pessoa que a pessoa teve naquela semana de fechar as portas, de enterrar os mortos que ainda estavam tendo peso na vida, na família da pessoa. A pessoa saiu daqui, foi para outro estado, para resolver coisas com a família, tomou decisões sérias, decisões consideráveis, dificílimas, e começou a fazer a limpa. Começou, aquela caminhada que não era nem para ter deixado acontecer. E foi, falou com um parente, falou com outro, e confrontou o outro. Aí chegou a hora de falar com um outro determinado parente, que tinha que resolver coisas. Aí esse parente deu algo para essa pessoa. A gente, não sei se aqui em São Paulo, mas lá no interior, quando um homem rico, ele traía a mulher, e às vezes ele desconfiava que a mulher estava sabendo, que a mulher começava a perguntar muito, e ficar em cima, no encalço dele. Tem uma expressão que o pessoal usa que o cara dava um cala-boca para a mulher. O que era um cala-boca? Às vezes o cara chegava em casa, estava com o colarinho ali que tinha alguma coisa estranha, chegava em casa num horário que ele nunca tinha chegado, passava um final de semana em casa, mas quando chegava em casa, tirava do bolso uma caixinha ali, tinha um anel de brilhante, tinha um brinco de rubim, tinha um colar de pérolas, de não sei que pérola, de qual mar, não sei onde, tinha um sapato, com solado de determinada cor. Aí quando a mulher ia falar, onde você, querida, tal. Você entendeu por que chamava cala a boca? E nessa história aqui que eu comecei a contar, quando a pessoa que mais devia ser confrontada, a pessoa recebeu um carro. O que devia ter feito?
Não estou à venda. Mas quando recebeu já, aí eu vi, não, mas agora vai ser assim. Aí veio aquele espírito da incredulidade dentro de mim, assim, falou, já era. Mas eu ainda ouvindo a pessoa, falei, amém, não, amém, isso mesmo, vai conseguir, vai dar certo, vai, não, vai até o fim no que tem que ir, começou, né? O bom Deus que começou a boa obra é fiel para cumprir, mas lá dentro a incredulidade gritava. Aí passou uns dias, fui saber, o que aconteceu? Ela não aceitou só o carro, parou ali. É fácil a gente fazer o que deve fazer? Não. Mas acredite, a escolha certa é essa. Principalmente se você sabe que as tuas decisões não impactam só você. Que como no caso do faraó, tem teu palácio todo, tua família está ali dentro, teus funcionários, teus conselheiros, teu povo está ali. Não brinca com a sua vida e com a vida dos outros. Você que tem filhos, o que você está colocando dentro da sua casa? O que você está permitindo? Meça, mas meça com, não meça com centímetros, meça com micrômetros. As palavras que você está proferindo para as pessoas. O que você está falando para o filho de alguém? Você tem filho. Seu marido, ele é filho de alguém. É ou não é? Sua mulher é filho de alguém, é ou não é? Então, às vezes, naquele momento do calor da emoção, você solta palavras, sua. Opa, quero isso nos meus filhos? Quantas vezes que a gente tem um ímpeto, um impulso, na verdade, de tratar determinada pessoa de um jeito, você lembra, eu tenho um filho. Eu gostaria que alguém tratasse meu filho, minha filha assim? E a gente tem que ter a devida sensibilidade com isso também, viu? Você não pode, nessa ideia de não falar o que é duro, de não falar o que é difícil, e criar ali uma casca de ovo. Eu lembro uma vez que a minha filha estava em outra escola, teve uma reunião, e minha filha reclamou que a professora falou com ela, tal, de uma maneira dura, né? E não era nem dela isso. Né? Não sei de onde, ela deve ter copiado isso daí de alguma criança, porque não era dela, isso não era. E aí a professora cobrou ela, e falou com ela mais duro, tal. E aí ela falou para a professora, professora, depois eu vou falar para o meu pai, viu? E a professora falou assim, né, para ela, não, tudo bem, linda, pode falar para o seu pai, depois seu pai vai vir falar comigo, eu vou falar para ele também o que aconteceu, ok. E aí ela nem falou comigo, ela falou, na verdade, com a minha mulher, falou, eu ouvi, aí ela falou comigo, tal, falei, está errado, filha. A professora estava na razão dela, estava no tempo dela, estava certa, enfim, né? Ela é autoridade lá e você que respeita ela, não é ela que vai fazer as coisas no seu tempo, na sua hora, tal, você está errada, você vai pedir desculpa para a professora, entendeu? E que isso não se repita mais, e expliquei, enfim, não vou estender. Naquela semana tinha reunião marcada. Né? Reunião de paz, aquela história, você vai lá, eles falam, né, aquilo que tem que falar, do bimestre, do semestre, não lembro agora o que era, tal, falar, tal, beleza, tal, te dá o papelzinho lá, enfim, passa o vídeo, né, e, enfim. Aí terminou a reunião, a professora, né, quem quiser falar alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, fica. E naquela reunião, curiosamente, não ficou ninguém, só ficou eu fiquei. Quando eu fui falar com a professora falou assim, papai, eu sei porque está aqui e tal, nem que a sua filha viu, então, queria ser. Eu falei, professora, deixa eu te falar um negócio, eu não sei o que ela falou para a senhora. Eu falei assim, o que tiver que corrigi-la, corrija. Eu não quero que ela tenha um tratamento diferente de nenhuma criança. E outra, ela está aqui num ambiente com adultos para ela aprender com esses adultos, não é para ela ensinar. Então, se tiver que corrigir, eu falei, eu não sei os demais. Eu falei, mas a minha filha, a senhora vai corrigir quando tiver que corrigir. Se é não, a resposta para ela é não. Se ela alterar, eu disse para ela, minha mulher está do lado, eu falei para ela, falei assim, que não é só respeitar,
mas a gente não trata a autoridade de qualquer maneira. Por exemplo, eu falei para ela, você não trata uma autoridade que são seus pais, professores da escola, as pessoas que geralmente cuidam de você, né, como você trata, por exemplo, seus amigos, as crianças. Porque as crianças, vocês brincam, vocês sujam, vocês fazem, mas as autoridades têm responsabilidade sobre você, então você não trata elas como qualquer pessoa. Aí eu disse, obrigado pela compreensão, tá, hoje não é bem assim, tá. Eu falei, ok, mas é assim, acabou. Então eu vejo que tem pais, por exemplo, se tem um negócio que eu sou contra, é pai que, tirando, claro, os exageros, né, os excessos, tem professor que é, enfim, né, que é oprimido, que é complicado, tem. Mas na maioria das vezes o erro não está no professor. O erro não está naquela pessoa que tem que lidar com 15, com 20, com 25, com 40, mas está na criança que quer um tratamento exclusivo para ela e que está acostumada que os pais lhe dêem tal tratamento. Então, todos os adultos devem lhe dar tal tratamento. Não. Tem crianças, adolescentes, hoje até jovens e adultos que estão estragados por causa disso. Porque eles não aprenderam a ser afiado por ninguém. Eles se afiavam, autoafiavam, eu vou assistir quem eu quero e essa pessoa é que vai me conduzir. Nunca, a gente precisa aprender a ter esse comportamento passivo para aquilo que a gente está numa moldagem. Quem sabe o que é argila aqui? Sabe o que é argila? Quem já pegou na argila aqui? Quem já pegou na argila mesmo? Já pegou na argila? Você sabe que a argila, você só consegue manusear ela enquanto ela está mole e molhada. Porque quando ela seca, ela endurece. Aí, já era, acabou. Aí ela não é mais argila, aí ela é cerâmica. Sabia disso? Então, nós, e por exemplo, criança não é cerâmica. Criança é argila, então ela não pode ser ativa na aprendizagem, ela tem que ser passiva. E quando eu quero dizer passiva, é claro que ela tem que ser ativa para responder, para corresponder, mas ela precisa ser passiva para receber. E o que nós vemos hoje, a maior dificuldade, por exemplo, eu falo isso, por exemplo, da igreja, quantas vezes que você vai numa criança, o pai não deu a ela o equilíbrio das coisas, que, por exemplo, você tem que ensinar teus filhos, crianças, que eles não podem dar confiança para estranhos. Está certo isso? Sim. Mas tem gente que não é estranha. Tem gente que é um adulto e autoridade sobre aquela criança. Então, quando aquele adulto fala, ele não está falando aleatoriamente. Teve um pai, uma mãe, um responsável que colocou aquela criança debaixo da tutoria daquele adulto. Então, aquilo tem uma escolha ali. A escolha dos pais devem ser respeitadas. E quem que é que respeita a escolha dos pais? O filho. Os pais se autorrespeitam por meio dos filhos. O que adianta você colocar teu filho na melhor escola, para cada coisa que um professor ou uma professora disser para o teu filho que ele está errado, que não é assim, sei lá, na escola dizer assim, meu filho disse, meu filho falou, que você falou com ele, que disse que não é bem assim, que é diferente do que ele recebe em casa. Qual a mensagem que essa criança está tendo? Eu não aprendo com ninguém, eu aprendo com quem eu quero. Eu escolho, eu decido. Por isso que a gente tem o mundo que a gente tem hoje. Esses jovens agora que estão assumindo papéis aí, você vê, eles não ouvem. Você pode falar o que for, eles não ouvem. Não tem uma abertura. O contraditório não existe para eles. Por quê? Porque desde criança chegava em casa, pai, professora, pai, mãe, é professora. Estava no outro dia ali, a mãe, o pai, não tinha tempo para ir na reunião, mas tem tempo para reclamar com a professora. Não tem tempo, às vezes, para ir naquele evento, né?
que eu reconheço que às vezes é chato aqueles eventos que tem, né, na escola, aquela coisa tudo, mas faz parte, você tem que estar ali, mostrando, cooperando, mas falou com o meu filho falou que a professora falou com ele num tom, né, eu estou lá, que isso, tal, onde já se viu, por quê, tal, não. Eu de verdade, eu quando vejo uma moça mais nova, um rapaz, querendo dar aula, eu assim, toda vez que eu ouço alguém falar assim, o que você quer? Eu quero ser professor, a pessoa que já sabe mais ou menos o que é da vida e fala, eu falo, Senhor, abençoa, que continua, porque não é brincadeira não. Eu já vi pai tirando satisfação com professora, e eu lembro de ouvir minha filha falando que era o aluno mais difícil da classe. Aí, quando eu ouvi o pai lá falando que estava falando com a professora, eu pensava comigo, agora dá para entender por que a criança é assim. Por que esse menino ele faz do jeito que faz? Porque ele recebe uma carta branca dos pais. Pode fazer o que você quer, filho, faz do jeito que você quer, do jeito que você está fazendo, está bom, está certo. Só que uma hora, como a bispa costuma dizer, uma hora, estoura na face da pessoa. Aquilo volta. Hoje é com a professora, é com a pessoa do curso tal, é a tia da escolinha, né, é o pastor até, às vezes. O dia da manhã é com você. Então, a gente, não só a criança, a gente tem que ser uma argila para aprender quando a gente precisa aprender. Receber direções que são desagradáveis. Isso aqui não é o que eu queria ouvir, mas eu precisava ouvir. E não adiar mais essas decisões sérias, necessárias. Tirar da vida o que eu tenho que tirar. Tirar minha mão daquilo que Deus já falou, que eu tô colocando ali força, eu estou colocando tempo, eu estou colocando empenho, eu estou derramando energia, eu estou colocando dinheiro, eu estou me esforçando, mas não está me rendendo. Quando a gente vem aqui para a palavra, Lucas 13, 6 a 9, está escrito assim, então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Que situações tem na sua vida que está nessa condição? Você tem uma terra boa, e a prova é que as vinhas que estão plantadas nessa terra estão dando fruto. Mas você inventou, quis inovar, quis ser diferente, quis fazer algo novo. Ou apenas o diferente pelo diferente. Foi lá e colocou no meio da vinha, um monte de vinha, você vai lá e coloca uma figueira. E tem vários motivos que isso aqui pode estar acontecendo. Às vezes você está tratando a figueira igual você trata as vinhas. Tratamento da vinha para a vinha funciona? Sim ou não? Sim, tanto que estava dando fruto. Mas e tratamento de vinha para a figueira, será que funciona igual? Então, mas às vezes você quer ter a figueira, mas você está dando para ela tratamento de vinha. Está entendendo? Não, eu quero ter uma figueira. Não, porque figos e figos e figos. Mas de repente você sabe fazer. Como você sabe cuidar, o que você sabe colocar ali, seja adubar, regar, até desde a semente é vinha. Ah, mas eu não quero ser bom só em vinha. Mas seja feliz, se alegra com o que você é bom. Não fica achando que é menos, porque alguém talvez apareceu dizendo que figueira é isso. Quantas pessoas que eu vejo que vivem assim? A pessoa tem tudo que ela precisa, ela tem tudo que Deus deu para ela ter uma vida satisfeita, plena, abençoada, próspera. Mas aí,
um olho dela se desvia e distrai ela com aquilo que não é para ela. E ela começa a pensar naquilo, ela começa a imaginar aquilo, até que quando ela vê, o pé dela caminha para aquela direção, a mão dela vai lá e tem aquela atitude. E aí ela pensa, eu fiz, Deus está comigo. Não, tem coisa que a gente faz fora da bênção, fora da palavra, fora da direção de Deus. Ah, não, mas agora Deus vai me abençoar, eu vou pedir, Ele vai me abençoar, eu vou orar, Ele vai me abençoar. E não. Tem coisa que Deus não começou, Ele não vai concluir. Tem plantas que Deus não plantou, Ele não tem compromisso de fazê-la dar fruto. Mas aí o que acontece? Toda vez que você vai, é uma frustração. Era para você estar bom ali, estar tendo mais uma vinha, 2, sei lá quantas caberiam ali, mas você está com uma terra inutilizada com figueira. Que figueira que é essa na sua vida? Você plantou, regou, esperou 3 anos e não dá fruto. Esses dias alguém me perguntou, eu estou com isso, tal, a pessoa até, o prazo era igual. Há 3 anos não me rendeu, tal. Eu falei, até o prazo é igual da Bíblia. Vende isso. Tem alguém querendo comprar. Eu falei, nem pensa. Não deixa o teu cérebro oxigenar, não. Vai lá e vende. Passa isso para frente. Mas nisso aqui eu posso ganhar. Há 3 anos você está falando que você pode, mas nunca acontece. Quer esperar mais um ano? Eu falei, a vida é sua, o tempo é seu, o dinheiro que você está deixando empatado é seu. Eu falei, você que sabe, agora eu já teria nesses 3 anos tido uma resposta. Mas a Bíblia fala que tem mais um ano ainda. Eu falei, o tempo é seu, faz o que você quiser. Mas eu penso que toda vez que vem essa palavra para nós, é uma maneira de você desapegar daquilo que ainda por apego não tinha tomado decisões. Sabe aquelas situações que você já entendeu que não cabe mais, não é para você, não é para a sua vida, mas você ainda tem um apego ali, mas eu queria, não deu, mas será que eu ajo agora e depois ia dar o resultado? Não. Faz o que tem que fazer. Age. Obedeça a palavra. Hoje é dia de tomar decisões, não é amanhã não, amanhã é feriado, hoje. Não, é hoje. Se é de colocar na sua vida, se é de tirar da sua vida, se é de cortar, se é de mudar um comportamento que está te levando para o inferno, que a coisa mais importante é a nossa salvação. Aqui a gente falou de família, falou de relacionamento, falou de dinheiro, falou de negócios, mas de tudo mais importante aqui é aquilo que está te levando hoje para o inferno se Jesus voltar. E a Bíblia ainda diz, se for a tua mão, corta, se for o teu pé, corta, se for o teu olho, arranca-o. Mas não dá mais para manter na nossa vida hábitos, comportamentos, coisas. Não dá para permanecer em lugares que estão nos mandando para o inferno. E eu concluo com o título, tome decisões agora e não adie mais. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que a palavra está falando com você, claramente, que não cabe mais na sua vida? Principalmente depois de hoje. Não cabe mais. Não é para você. Não é para a sua vida. Lugares que você permanece, Deus não tem isso com você. Situações que você trouxe, tinha uma expectativa com isso alta, e aí
você mantém ainda esse tipo de coisa, esse comportamento, por conta da expectativa que você ainda mantém com isso. Mas você já ouviu, já soube que Deus não tinha isso com você, mas manteve. Deixou isso do jeito que era. Manteve isso. Não teve força, talvez. Não é que não teve, não colocou força. Não colocou força. Quando ouviu, tinha aquele portal aberto para agir. Vou fazer isso, vou começar hoje. A gente não ouve uma palavra e sente vontade de cumprir ela. E nem precisa de vontade, a gente precisa de fé para cumprir com ela. Precisa de fé para dar o passo que é necessário. De fé para chamar aquela pessoa e conversar com ela. De fé para corrigir aquelas coisas que a gente vem fazendo, que não estão corretas. Precisa de fé para colocar força em obras que a gente fazia por fazer, mas deve fazer com propósito, deve fazer propositalmente, ou seja, eu faço sabendo onde eu quero chegar. Eu faço querendo, eu faço para atingir tal resultado, eu faço para ter tal recompensa, eu faço para que tal coisa aconteça na minha vida. É assim. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, peço misericórdia para cada um de nós. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Onde estaríamos? Quem nós seríamos, meu Deus, se não fosse a Tua misericórdia? Quem nós seríamos? Onde estaríamos? Mas graças ao Senhor, graças ao amor do Senhor, à misericórdia do Senhor, nós estamos aqui ouvindo essa palavra, podendo, meu Deus, tomar decisões, ter atitudes, meu Pai, praticar obras, nos derramar diante do Senhor, corrigir uma rota que foi falha desde o começo, te dar, meu Deus, condições. Porque quantos de nós até pedimos, até buscamos coisas, situações do Senhor, mas não te demos condições, meu Deus. Sabíamos o que fazer, tínhamos, meu Pai, até a revelação da palavra, mas não tínhamos vontade, não tínhamos o desejo, e por isso, meu Deus, ficamos apenas com a vontade, não com a revelação. Eu peço, nos perdoa quando desprezamos a revelação, para apenas, meu Pai, cumprirmos com a vontade. Nos perdoa, meu Deus, quando passamos por cima do santo, para fazer, meu Pai, aquilo que era da carne, o homem da carne, a mentalidade da carne, quando ela prevaleceu, eu te peço, perdão, Senhor. E eu oro para que o Senhor levante pessoas aqui nessa tarde. Pessoas que estão acomodadas, que adormeceram na fé. Pessoas que já se acostumaram a ficarem, meu Deus, passivas, estáticas, paradas diante de uma revelação como essa. Pessoas que estão reagindo como o Faraó reagiu. Que diante de um caos como ele estava, estão deixando para amanhã decisões importantes, que estão deixando para amanhã, meu Deus, darem passos, que serão passos definidores. E eu oro para que o Senhor toque, desperte, meu Deus, que o Senhor comova, que o Senhor tire essa pessoa agora do lugar, meu Pai,
confortável em que ela está, o lugar mental, o lugar emocional e principalmente o lugar espiritual, para que ela se mova para a direção que o Senhor aprova, para que ela se mova para a direção que o Senhor se agrada. E então, meu Deus, ela entregue o que só ela pode entregar, que ela dê, meu Pai, o que só ela pode dar, que ela faça orações do tamanho do Senhor, que ela seja forte para cortar na própria carne, para obedecer a Tua palavra, para atender o Teu chamado, para fazer a Tua vontade, e para ser, meu Deus, abençoada. Eu faço essa oração, para que aqui, meu Deus, cada um te dê condições de sair daqui abençoado. Que já aqui dentro da tua casa, Senhor, decisões estejam sendo tomadas. Que essa pessoa esteja dentro dela, eu vou falar com fulano, eu vou até aquele lugar, eu vou reparar isso, eu vou ter tal atitude, eu vou agir nisso aqui, eu vou ter tal posicionamento. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá sabedoria para isso. Senhor, me acompanha. Senhor, me fortalece. Eu concordo, meu Deus, com essas orações. E declaro que assim seja feito na vida dela. Que o Senhor, meu Deus, a abençoe. Que o Senhor, meu Pai, opere. Que o Senhor, meu Deus, se mova. Abençoa a vida dela. Meu Pai, abre essa mente, para que essa pessoa, ela receba do Senhor a direção. E não mais, meu Pai, que ela continue na zona de conforto, que é uma zona de destruição, de vergonha, de humilhação. Mas que hoje ela saia daqui já, não apenas decidida, mas voltada para a direção, para as obras que o Senhor requer dela, para ela fazer, para ela agir, e para ela viver o que o Senhor tem com ela. Eu peço que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos ajude em tudo, porque como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer. E que assim o Senhor nos conduza, que o Senhor, meu Pai, nos abençoe. Eu tomo posse, meu Deus,